As denúncias que faço desde o início de abril sobre a maquiagem, a subnotificação dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde a cada dia sobre as pessoas contaminadas e mortas pelo Covid-19 no país, toma agora conta do noticiário nacional. Parece que de repente todos começam a acordar para esta realidade. Não existem testes de coronavírus disponíveis nas unidades públicas de saúde da maioria dos municípios brasileiros. E isso não é por acaso. Isso interessa ao governo. Primeiro, porque economiza. Segundo, porque não tendo teste, não tem diagnóstico. E se não tem o diagnóstico, não entra nas informações do Ministério da Saúde, mesmo aquela pessoa que esteja contaminada. E não precisa ir longe para a gente entender essa realidade. Vamos pegar o exemplo do estado de Goiás. Os números baixos de notificados e de óbitos em relação a outros estados da federação não é uma garantia de menos pessoas contaminadas por aqui. Os números divulgados, eles são fruto da falta de testes. Goiás é um dos estados do Brasil com menor índice de testagem. Um absurdo para um governador que volta e meia faz questão de lembrar que é médico. Mas a quem interessaria a falta de testes? Primeiro, ao próprio governo. Ao próprio governo, porque com a falta de testes, diminui o número de pessoas contaminadas, passando uma falsa impressão da realidade. É claro que quando eu falo número de pessoas contaminadas, é um número de pessoas oficialmente contaminadas, aquelas que estão na planilha do Ministério da Saúde. Segundo, a falta de testes interessa ao mercado privado da saúde, aos grandes laboratórios particulares que, com a falta de testes disponíveis para a população nas unidades de saúde pública, eles vendem testes como água. 200, 300, até 500 reais por pessoa. Eu tenho visto as pessoas noticiarem uma exploração com a ajuda e com a conivência do governo federal e do governo estadual. O Ministério da Saúde, no lugar de esconder os números sobre o coronavírus, como anunciou o presidente Bolsonaro, ele precisa sim informar diariamente o número de pessoas testadas no país. Porque aí sim, junto com os outros números, nós saberemos analisar a real situação da pandemia no Brasil. E aí podemos nos preparar para um enfrentamento mais eficiente desta triste realidade que nós estamos vivendo. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade. Agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais, ouça as nossas opiniões e fique por dentro do que acontece na política do Brasil.